Bem, depois de preparar o modelo do SketchUp, guardamos, como vimos no vídeo anterior, e o que vamos fazer é enviá-lo diretamente para o layout. A partir do menu Arquivo, Enviar para o layout. Ao clicar nesta opção, o SketchUp envia a informação e inicia o layout automaticamente. Ao abrir, o programa pede para selecionar um modelo, que nada mais é o tipo de papel que vamos usar para maquetar o nosso trabalho. O tamanho ou tipo de papel e as dimensões são aspectos totalmente configuráveis dentro da configuração do documento no layout. Veremos a seguir como fazer isso. Neste caso, o que vamos fazer é escolher um papel A3 horizontal. Depois de clicar na opção do tipo de papel, o layout nos mostra uma janela com o ponto de vista que salvamos no SketchUp. E como podem ver, a interface é muito parecida com a do SketchUp. Na parte superior, há uma série de menus, como a barra de ícones com as ferramentas mais comuns. Na parte direita, uma bandeja pré-definida também com uma série de janelas com as quais poderemos modificar as características de tudo o que diz respeito ao trabalho que desenvolvemos no layout. E uma área de trabalho, que é o papel que mencionamos, no qual vamos incluir toda a nossa documentação. É preciso dizer também que o Layout é um programa de maquete de planos com base em modelos 3D gerados no SketchUp. Me parece muito interessante comentar que também é uma ferramenta de desenho muito útil e simples, sobretudo porque os desenhos que vamos gerar são desenhos vetoriais, de tal forma que ao fazer um desenho não vamos perder a qualidade na hora de escalá-lo ou na hora de fazer um zoom sobre ele. É verdade que toda documentação que tivermos preparada em qualquer trabalho de layout nos permite ser apresentada em slides, com a possibilidade de criar apresentações um pouco mais atraentes, estabelecendo uma série de desenhos para melhorar a apresentação. Depois de carregar o modelo, o que vamos fazer é ver a configuração do documento para conhecer basicamente as principais características. Para isso, nós vamos no menu Janela, Configurar documento. Na janela de configuração do documento, temos várias opções relacionadas ao papel. Por exemplo, elas nos permitem selecionar o tamanho do papel já definido dentro do próprio layout, ou nos permite modificar as dimensões do mesmo a qualquer momento, para criar o tamanho de papel personalizado. Uma outra opção interessante é a possibilidade de incluir uma margem no papel, que nos permite incluir, como podem ver, uma linha com a separação que estabelecemos com base nas dimensões de cada uma das posições. Também podemos alterar a cor, e ainda ligado ao tema de margens, também podemos estabelecer o que é uma grade, que nos sirva de apoio na hora de configurar os diferentes elementos que queremos introduzir dentro de cada página. Como podem ver, ela é definida por uma grade principal e uma grade auxiliar, que também podemos modificar em todas as suas características. Neste caso, nós vamos desativá-la e também vamos desativar a margem. Outra opção é que podemos modificar as unidades. Aqui, como podem ver, estamos a trabalhar em milímetros, mas podemos dar um pouco mais de precisão, se quisermos. Todos os aspectos do programa são totalmente configuráveis. Também é interessante saber que podemos configurar o programa de forma geral através do menu Janela, Preferências. E essas preferências permitem-nos alterar aspectos tão importantes como o desempenho, no qual podemos, por exemplo, ativar um mecanismo gráfico experimental que vai ajudar a ter muito mais velocidade ao trabalhar, e especialmente com os arquivos pesados. Também temos a possibilidade de ativar o modo rascunho, que durante o processo do deslocamento nas janelas do modelo do SketchUp e o zoom tornará todo o processo muito mais rápido. Se clicarmos em geral, temos a possibilidade de ativar a renderização automática. Assim, qualquer alteração que fizermos será automaticamente realizada no modelo do SketchUp. Isso é recomendável, embora às vezes possa demorar um pouco para atualizar, mas é sempre melhor deixá-lo ativado do que esquecermos de fazer isso manualmente. Também temos a possibilidade de incluir atalhos, assim como no SketchUp, ou de definir os tipos de escala que queremos utilizar. E também na opção de início, na janela de boas-vindas que vimos, podemos definir o que queremos que o programa nos mostre. Bem,
Uma vez importado o primeiro modelo do SketchUp, o que vamos fazer é definir um bloco de legenda dentro do nosso plano. Uma legenda que vai se repetir em todas as páginas do nosso projeto. Vamos tornar um pouco menor essa janela do modelo. Para isso, pressionamos a tecla Shift e reduzimos um pouco o tamanho da janela. Para desenhar a legenda, vamos usar uma imagem, como já vimos antes. O que vamos fazer é, a partir do explorador de arquivos, trazer uma imagem que contém uma legenda de modelo. Vamos desenhar diretamente sobre essa imagem. O processo de desenho é muito gratificante, porque com as ferramentas de desenhos que temos e o que comentamos, o desenho vetorial é realmente simples. O único que temos que fazer neste caso para definir os retângulos é fazer um clique e definir o primeiro retângulo. A partir daí, tomando como referência os próprios pontos do retângulo que geramos, podemos gerar ou ir gerando os retângulos restantes de cada uma das seções da legenda. Uma vez definido a nossa legenda, podemos incluir o texto que quisermos. O único que temos que fazer é inserir o texto através da ferramenta. Com um clique, vamos poder colocar o texto que quisermos. Há uma característica comum a todas as ferramentas do layout, que é a seguinte: se configurarmos o elemento que vamos gerar antes de o criar, ele ficará configurado dessa forma. No caso do texto, por exemplo, estamos a utilizar Verdana normal a 10 pontos. E todos os textos que gerarmos serão desse tipo. Uma outra característica interessante do layout, de forma geral, é que qualquer elemento que tenhamos selecionados, se fizermos, se formos em editar, copiar e editar colar, ou podemos clicar também em Ctrl+C e Ctrl+V, é copiado este elemento exatamente no mesmo lugar onde está o seu objeto original. Dessa forma, com as teclas de direção, podemos deslocar, neste caso, o texto para baixo e editá-lo diretamente. Tal como podemos incluir qualquer tipo de texto, também podemos incluir qualquer tipo de imagem diretamente. O único que temos que fazer é trazê-la a partir do explorador de ficheiro, tendo apenas em atenção que, ao editar o tamanho da imagem, devemos manter pressionada a tecla Shift para que a alteração seja proporcional. Um outro aspecto interessante do desenho no layout é que podemos organizar os elementos por níveis dentro do próprio desenho. Se, por exemplo, eu agora fizer aqui um retângulo para dar uma moldura, o que acontecerá é que este retângulo fica por cima de toda a minha legenda. O que eu vou fazer neste caso é dar um pouco mais de espessura a essa linha de contorno desse retângulo, selecionando dois pontos, e o que acontece é que podemos enviar este retângulo para o fundo, clicando com o botão direito, indo a organizar e enviar para o fundo, para que fique por baixo de toda a informação que temos no nosso projeto. Tal como no SketchUp, podemos selecionar toda essa informação e agrupá-la para que, na altura de mover, seja um pouco mais simples. Um outro aspecto importante é que este elemento deve ser um elemento que apareça em todas as páginas do nosso trabalho. Para isso, podemos atribuí-lo à seção de camadas. Temos sempre duas camadas definidas. Por um lado, como podem ver, esta é a camada por defeito, que é a camada em que estamos a trabalhar. E temos outra camada que diz em todas as páginas ou on every page. Todos os elementos que colocarmos dentro desta camada estarão presentes em todas as páginas que criarmos no nosso projeto. Assim, clicamos com o botão direito, escolhemos mover para a camada e enviamos para todas as páginas. Quando criarmos uma nova página na janela de páginas, a legenda aparecerá em todas elas, exatamente na mesma posição que tem a página original. Neste caso, a única diferença que temos entre as camadas, como podem ver, é a terceira coluna. Na camada em que está presente em todas as páginas, temos este ícone diferente. Podemos criar uma camada em qualquer momento, fazendo um clique no botão mais, e podemos definir que esta camada esteja sempre em todas as páginas
simplesmente clicando neste ícone. No próximo vídeo, nós vamos ver como começar a configurar cada uma das páginas, atribuindo diferentes tipos de vistas nas janelas do modelo.